Bom dia. Yeah. Muita gente aqui, não vou citar a todos aqui, senão uma que a gente levaria muito tempo e outra que com certeza eu deixaria de citar alguém aqui, porque graças a Deus a lista está longa hoje. Temos bastante gente na sala. Inclusive o seu Samuel Della Muta. Uma honra tê-lo aqui conosco, seu Samuel. Quase que pontual, 9:03, sala cheia, pelos que aqui já estão britanicamente. Sugiro que a gente comece se os doutores permitirem e concordarem. Fique à vontade aí, Podemos? não importa. Podemos? Temos? Claro. Então tá bom. Vamos começar então. Bom dia a todos mais uma vez. Dia 12/11/2025, última reunião do ano da Comissão de Estudos Tributários, Fiscal e Previdenciário da ABIARB, Sindibor e Aresp, coordenada pelos escritórios Correia Porto, hoje aqui representada pelo Dr. Eduardo Correia e pelo Dr. Eduardo Silva, a dupla de Eduardos aqui pelo escritório. Uma honra e muito obrigado pela presença e participação e doação de conhecimento de vocês sempre, né? Um especial agradecimento aí por ser a última reunião do ano. E coordenada também pelo escritório RNR Advogados, sempre muito bem representado aqui pelo Dr. Felipe Agra, a quem também faço um agradecimento especial, né, pela longa jornada e dedicação ao longo do ano, né, nos trouxeram os dois escritórios, Correia Porto e RNR Advogados, muito conteúdo ao longo do ano. Não bastasse aí, obviamente, nos representarem também na área contenciosa, queira ou não, com os mandados de segurança em curso, alguns não muitos, né? Ainda aguardamos resultados, mas estamos aí nessa batalha que continuará. Possivelmente teremos novos motivos ao longo de 26 para falar sobre outros mandados de segurança coletivo, imagino eu, senão os individuais, queira ou não a reforma tributária aí gerando uma série de ingredientes nesse sentido, infelizmente, mas contencioso à parte, temos também o lado da prosperidade, que é a oportunidade de bem administrar o Uhum. lado, né, tributário, né? E para isso temos aqui dois brilhantes escritórios com conhecimentos bastante especiais, sobretudo pela qualidade de clientes de suas carteiras, incluindo da indústria de ETFA de borracha e reforma de pneus, que os habilitam a falar de forma customizada sobre as nossas carteiras, né? Então, sobretudo aqui no que se chama de planejamento tributário, eu os convido em mais uma reunião a participar, né, de forma bastante intensa e ativa, seja via chat ou pelo microfone, sem cerimônia. Só pediremos a gentileza a vocês de permitir a gravação no breve início, que será a apresentação de três temas pelo Dr. Felipe. E na sequência, a gente precisa muito da participação de vocês para a gente escolher aí os principais temas de 2026. Nós já os antecipamos em um survey, caso alguém não tenha respondido e queira entrar lá rapidinho no link que está no nosso grupo do WhatsApp e responder bem será bem-vindo. Mas a verdade é que nós preparamos um quiz aqui para fazer uma interação com vocês e a gente pelo menos conseguir sair com os temas escolhidos para o primeiro semestre. E assim a gente, obviamente, tornar dos nossos encontros o mais eficiente e produtivo possível, né? A ideia é trazer para vocês aqui o que vocês mais desejam conhecer, ouvir, trabalhar em termos de assunto. Isso aqui é uma comissão de trabalho, não é um ambiente de palestra, né? Dito isso, a última coisa que eu acho que não citei é meu nome. Sou Reinaldo Megna, presidente executivo da ABIAB Sindibor, diretor executivo da Aresp, e contamos também sempre com o apoio aqui técnico da nossa secretária executiva, Elielma Lopes. Muito obrigado, Eli, está aqui com a gente. Hoje, representando nosso time de comunicação, estamos aqui com a Aline. Muito obrigado, Aline, pelo apoio técnico, representando o nosso time aí de comunicação. E, sem mais delongas, passo a palavra para o Dr. Felipe, a quem agradeço, e está contigo, Dr. Felipe. Compartilhamento de tela e microfone, por favor.
Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Reinaldo, obrigado pela apresentação. E sem mais delongas, eu vou começar a minha apresentação até para que a gente consiga dar vazão àquilo que a gente pretende conversar hoje. Hoje eu vou falar sobre 4 temas, mas são 4 temas relativamente rápidos, tá? Que são mais algumas questões de atualização e um é uma questão de oportunidades. Vou falar hoje sobre novos debates que estão acontecendo em relação à questão da incidência da contribuição previdenciária a respeito do texto constitucional de férias, não a respeito propriamente dito do julgamento, se é constitucional ou não, mas em relação às ações que acabaram transitando em julgada e não foram observadas a questão da modulação que foi definida pelo Supremo. O segundo tema que eu vou trazer para vocês é em relação ao IBS e ao CBS, que já está batendo aí na porta, já está começando a fase de transição e ano que vem começa a obrigatoriedade de você apresentar essas informações na nota fiscal e quais são os riscos que isso pode causar e os impactos que isso pode causar no operacional da empresa. Vou falar um pouquinho sobre uma nova informação em relacionada ao speed payment, quando é que ele vai começar efetivamente a rodar. E também vou falar sobre um julgamento recente, que na verdade ainda está em pauta no Supremo, que é com relação à multa por erro na entrega de obrigação, tá? Sem mais delongas e adentrando aos temas, como todos sabem, em agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ele entendeu que o texto constitucional de férias, na verdade, não seria uma verba indenizatória, porque ele não seria uma verba que é paga de forma esporádica, como são as verbas indenizatórias. Na verdade, seriam valores que são pagos de forma periódica. E, por essa razão, ele deve ser considerado uma verba remuneratória e, assim, incidir a contribuição previdenciária, a contribuição de terceiros e o RAT sobre essa verba. Só que acontece, até aquele momento, o entendimento que era tido como pacificado no STJ, até mesmo nos outros tribunais, no Tribunal Federal, era de que não haveria a incidência da contribuição previdenciária sobre o texto. Ele era considerado ilegal. E foi um tema que foi julgado no STJ. Então, era um tema que já estava muito pacificado. Só que teve essa questão de julgamento em relação à constitucionalidade, e isso aí é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Então, como houve essa reformulação, na época foram postos embargos requerendo que fosse realizada a modulação dos efeitos desse julgado, visto que isso aí estaria afetando diretamente diversos julgados já transitados julgado, ou então diversas decisões já proferidas, e estaria reformando o entendimento muito pacificado, tá? Então, foi esse o objetivo dessa modulação. E isso foi para julgamento. Esses embargos, eles foram para a mesa da primeira sessão para poder efetuar o julgamento, só que demorou-se. Esse julgamento ele só foi acontecer em 2024. Então, nesse lapso de tempo, diversos tribunais, de forma até mesmo precipitada, resolveram, por bem, antecipar os julgamentos, retirando os processos que até então estavam aí sob estado, estavam suspensos, e decidiram julgar e aplicar o entendimento até então estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal e fazendo o seguinte, olha, eu entendo aqui que houve a reforma, não houve nenhuma determinação de sobrestamento nesses autos, então eu entendo que eu já posso aplicar esse entendimento. E aplicou, foi isso que aconteceu. Diversas ações, diversos contribuintes, diversas unidades de segurança individual ou coletivo tiveram suas decisões que já estavam ali consolidadas, elas foram revistas e foi aplicado o entendimento de que incidiria a contribuição previdenciária sobre o texto de férias. Só que nessa época, muitas decisões não sedimentaram que deveria ser observado possíveis efeitos da modulação e simplesmente estabeleceram que incidiria a contribuição previdenciária, a contribuição de terceiros e o RAT sobre o texto. E o que aconteceu? Como houve esse lapso de 4 anos, quase, para o julgamento da modulação, muitas ações transitaram em julgado e muitas ações ficaram sem a consolidação do efeito modulatório do entendimento do Supremo, que foi o seguinte, o Supremo, em 2024, quando ele modulou, como ele viu que ele estaria reformando um entendimento já pacificado pelo STJ, ele entendeu que estariam presentes aí
os quesitos para a modulação desses efeitos, que é basicamente a segurança jurídica, porque você está falando de um entendimento que até então era pacificado, era tido como pacificado, era tido como já fato. Então, como ele estaria mudando esse julgamento e uma questão de segurança jurídica, ele modulou. Só que é o seguinte, o que que você pode fazer, o que que a empresa pode fazer com suas decisões que transitarem em julgado sem observância dessa modulação? E aí que vem a questão do debate que eu falei no título desse tema. Diversas empresas, nos últimos anos, estão ingressando com ações rescisórias, requerendo a reforma da decisão transitada em julgado para que se adeque e que fique em harmonia com a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Essa ação rescisória não se trata de uma ação aí, não se trata, na verdade, de um recurso que é vinculado ao mandado de segurança individual ou coletivo que transitou em julgado. É, na verdade, uma ação nova, tá? Que vai correr seus ritos próprios e individuais, onde vai se buscar reformar essa decisão transitada em julgado para que se adeque. Esse tipo de ação, ela só pode ser, na verdade, proposta no prazo de 2 anos desde a contagem do trânsito em julgado da ação. Isso é, se sua ação transitou em julgado há 1 ano e meio, você estará apto a ingressar com essa ação. Caso você tenha passado já esse tempo, infelizmente não haveria essa condição, porque isso aí é uma cláusula, inclusive, legal para a propositura dessa ação. Então, assim, diversas empresas estão entrando com ação rescisória e essas ações rescisórias estão tendo decisões extremamente favoráveis ao contribuinte, onde desembargadores e juízes do TRF4, do próprio TRF3, estão entendendo que, uma vez que não foi observada a modulação e que a nossa modulação está relacionada a um tema julgado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, isso é, possuindo efeito vinculante, aquela decisão transitada em julgado não está em harmonia. Por essa razão, ela deveria ser reformada e aplicada à modulação. Isso é, permitindo que o contribuinte realizasse a tomada de crédito em relação ao texto constitucional até a data de início do julgamento, que foi em 2020. Então, assim, estão sendo proferidas decisões favoráveis nesse sentido. Então, isso aí é, na verdade, uma possibilidade, uma possibilidade de tomada de crédito, de reaver um valor que muitas vezes vai ficar lá perdido. E a gente sabe que essas verbas são, dentro, assim como as verbas como 15 dias de auxílio-doença, auxílio-acidente e salário-maternidade, são as verbas que mais possuem impacto. Então, isso pode ser uma possibilidade para que a empresa que já possui uma decisão transitada e julgado possua aí a oportunidade de haver um acréscimo de créditos a serem tomados em relação às verbas indenizatórias. Esse entendimento, né, por enquanto, ainda está em debate, ainda está em discussão, não é verdade, mas a maioria das decisões hoje nos tribunais regionais federais são no sentido de que é sim pertinente a propositura da ação rescisória e que é sim pertinente a reformulação da decisão proferida, isso é, adequando aquela decisão à modulação aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu gostaria de falar sobre esse tema exatamente isso, é trazer para vocês essa oportunidade, essa possibilidade de ingressar na justiça com base numa ação que já transitou em julgado, então, o seu direito já está ali garantido, e, na verdade, o que você vai discutir não é a incidência ou não, propriamente dita, do texto sobre o texto de férias, mas, em si, o alcance da modulação e a aplicação dessa modulação, visto que essas ações que foram ingressadas antes de 2020 teriam esse direito. E, na verdade, tiveram esse direito limitado por uma questão de antecipação do julgamento, feito de forma, na verdade, até mesmo precipitada. Então, isso aí é uma oportunidade de haver esse acréscimo de créditos tributários para efetuar essas tomadas. Agora, o segundo tema que eu vou trazer para vocês é com relação ao IBS e ao CBS e aos possíveis riscos operacionais que podem ocorrer pelo seu descumprimento
durante essa reforma tributária. Como todos sabem, a reforma tributária já uma grande realidade, já está batendo a porta. Nós estamos em novembro e, a partir de 2026, já vai gerar a obrigação de começar a declarar esses valores nas notas fiscais emitidas. Isso é, as empresas já precisam agora adequar os seus sistemas para que, a partir de 1º de janeiro de 2026, as suas notas fiscais já sejam emitidas de forma eletrônica e que já ocorra o destaque do IBS e do CBS com as suas alíquotas propriamente ditas e colocando todos os códigos ali necessários. Então, para isso, deve ser observadas as instruções normativas da Receita Federal e a própria legislação que está vigente. Lembrando que o fato de estar aí, já na porta e efetuar essa declaração e já destacar o valor dos impostos a partir de 2026, isso não vai gerar para o contribuinte uma obrigação de recolhê-los em 2026, tá? Em 2026, será obrigado apenas a efetuar essa declaração dos impostos nas notas fiscais. E isso tem, na verdade, no percentual de 1%, sendo 9% para o CB, 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS. E vai dar direito também ao contribuinte, além de não precisar recolher os tributos, vai gerar ao contribuinte um direito de crédito desses 1% sobre o PIS e a COFINS, sobre os valores ali declarados. Contudo, o que acontece? O que vai acontecer com a minha empresa se eu não efetuar essa declaração ou se eu deixar de efetuar essa transição, deixar de efetuar essa adequação do meu sistema? Pois bem, o problema é o seguinte: como eu falei, não vai gerar uma obrigação a, a declaração desses valores na nota fiscal. Não vai gerar uma obrigação tributária esses valores e não vai gerar uma necessidade de recolher tributo. Contudo, a emenda constitucional que reformou aí o ADCT e a própria lei complementar 214 estabelecem que, em caso do contribuinte não efetuar essa declaração, não adequar esse sistema, ele estará obrigado a recolher o tributo já em 2026. Então, isso até mesmo a importância de se adequar ao sistema de forma prévia para que não ocorra esse tipo de problema. E não apenas isso, tá? Além da necessidade da obrigatoriedade de recolher o tributo, vai gerar também uma multa aplicada sobre esse valor, tá? Então, assim, além de ter que pagar o imposto, você vai ter que pagar uma multa. Só que também tem outros problemas acessórios aí que, na verdade, são até mais importantes. Isso aqui já tá um tema. Que são até mais importantes, que é o seguinte: de acordo com as notícias, até mesmo com o que a gente tem visto na mídia, até mesmo na legislação e pela própria Receita Federal, a não adequação do sistema vai gerar ao contribuinte dois problemas muito grandes, que é o seguinte: ter sua nota fiscal emitida rejeitada. Então, quer dizer o seguinte, que sua nota fiscal vai ser rejeitada, e outra, você vai estar impedido de operacionalizar, porque você vai estar impedido de emitir notas fiscais enquanto você não adequar o seu sistema. Então, assim, são dois problemas muito maiores, além do recolhimento e da multa. Isso é um problema? Mas, a meu ver, o risco maior está exatamente em ter essa nota fiscal rejeitada de ser emitida e você estar impedido de emitir novas notas fiscais sem a aplicação e adequação ao novo sistema e ao novo layout. Então, por isso que a gente até mesmo vem batendo isso muito para os nossos clientes e a gente vem reforçando bastante essa questão para que conversem com suas contabilidades, verifiquem se está sendo tudo já certinho, se está tudo já em vias prestes de começar a emitir as notas fiscais já com a aplicação dos novos tributos, ou que, caso não esteja ainda muito certo em relação a isso, que já corram atrás desse tipo de situação. Não deixem para a última hora para adequar os sistemas, tá? Porque isso aí pode ser extremamente perigoso para o operacional da empresa. Não é só pagar, mas é deixar de emitir nota fiscal e isso aí acabar prejudicando o operacional, tá? De acordo com estudos que foram realizados,
cerca de 70, 80% das empresas ainda não adequaram seus sistemas. Muitas já estão aí já colocando já os novos sistemas, já estão implementando, já estão com uma equipe de TI, já estão contratando algumas empresas para adequar os seus sistemas e emitir essas novas notas fiscais de acordo com o novo sistema, mas tem muitas empresas que ainda por desconhecimento, ou por achar que isso pode não implicar em nenhum tipo de problema, ou por achar que ainda está muito cedo para correr atrás disso, ainda não correram atrás disso. Só que acaba sendo uma oportunidade gigantesca você já conseguir logo de cara adequar os seus sistemas, fazer até mesmo algumas emissões de nota fiscal teste, para que você, quando chegar no dia primeiro, você não tenha nenhum impedimento e não tenha nenhuma sanção pela não emissão, tá? Isso é uma questão extremamente séria, como eu falei, a reforma tributária ela já está aí, tá na cara, a gente sabe que ainda tem muita coisa ainda para ser implementada, ainda tem sim, muita legislação para ser promulgada, mas o que temos de fato hoje e que pode gerar um grande risco é essa fase inicial, é essa fase de transição em relação à adequação dos sistemas. Partindo agora do novo para o outro tópico, que é exatamente também em relação à reforma tributária, especificamente em relação ao split payment. Como eu já falei aqui em outra oportunidade, o split payment é, na verdade, uma repartição dos valores. O que é isso? É um sistema de arrecadação criado com a emenda constitucional. Esse sistema de arrecadação ele já é implementado por diversos países que possuem o IVA dual, que é o novo sistema de tributação brasileiro, e já é muito utilizado aqui no Brasil em operações entre empresas, entre aquele famoso B2B. E só que esse novo sistema ele vai ser implementado na reforma tributária, ele vai ser aplicado como uma forma de inibir a sonegação fiscal, onde nas operações realizadas, ou quando for efetuado o pagamento de forma financeira pelo serviço ou pelo produto vendido, o banco, a instituição financeira, vai ficar responsável por quando o dinheiro entrar na conta, ele já vai fazer separação de forma automática, já separando o que compete ao IBS, ao CBS e ao que é o da empresa, e vai efetuar o pagamento do tributo de forma antecipada. Isso, como eu já falei da outra vez, pode gerar impactos no caixa, né, da empresa, no operacional da empresa, então é importante já começar a se precaver em relação a isso. Só que temos aí uma notícia que pode ser até mesmo interessante. De acordo com a própria Receita Federal, a perspectiva de implementação do speed payment é apenas para 2027. Então, em 2026, ele ainda não vai estar rodando. Até porque o sistema ele ainda está em fase final de criação. Ele, pelo que a gente sabe, ele deve ser finalizado até meados de dezembro, para já começar a ser implementado ano que vem pelas instituições financeiras, tá? Então, na verdade, o speech vai começar em 2027, só que ele vai funcionar em etapas, tá? Primeiro vai ser realizada a implementação e a adequação das instituições financeiras, onde o fisco já salientou que ele não vai aguardar que assim, todas as instituições financeiras estarão adequadas a realizar o speech payment, não será uma instituição financeira ou outra. Só que a Receita Federal já sinalizou que ele não vai esperar que todas as instituições financeiras se adequem seus sistemas para poder aplicar o split pay. Travou por completo agora, né? Enquanto ele volta, eu vou perguntar se o doutor Eduardo Silva e o doutor Eduardo Correia estão aqui com a gente. Será Estamos que aqui. estão aqui? Antes de a gente falar sobre a Agenda 26, querem dar uma sequência aqui na conversa sobre o que o doutor Felipe está falando ou querem falar da agenda até que ele restabeleça o contato? O que vocês preferem? Olha, eu posso fazer algum comentário aqui, o Reinaldo. Por favor, doutor Eduardo. Até porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho, mas Ah, perfeita, né, a apresentação aí do Felipe. Eu só colocaria um ponto que eu acho que é um ponto para colocar um pouquinho de tranquilidade também na conversa, né? Que seria o fato de, em que pese a legislação prevê esse recolhimento de 1%.
em 2026 para as empresas que não cumprirem as obrigações acessórias, existe uma inviabilidade técnica para isso acontecer. Não existe guia para pagamento de IBS, CBS e não existirá em 2026, né? Esse é o ponto. Então tem um ponto interessante, mas, como disse o Felipe, né? Então tem coisas muito relevantes, e aí é por isso que as empresas têm que ficar atentas, né? Eu vi que ele já retornou aqui, é, e aí isso vale muito, né? O- as empresas serão sim intimadas a apresentarem as obrigações acessórias e serão sim eventualmente em não apresentando, sobre elas pode sim recair multas, né? E multas importantes aí. Então, acho que são esses os pontos de atenção e o alerta que o Felipe deu, né? De conversar com a contabilidade, mas de uma maneira muito especial com a empresa fornecedora dos ERPs, né? Então, provavelmente a maioria delas já entrou em contato, né, com seus clientes e já venderam uma parametrização e atualização do sistema, né? Mas tem que acompanhar isso com bastante cuidado e importância mesmo, né? Porque, como foi dito, né, em 1º de janeiro, se você não tiver com a parametrização ok para emitir a nota fiscal dentro daquilo que é exigido pela nova legislação, notas explicativas e etc., a empresa não fatura, né? E aí a empresa não faturando não tem mais empresa. Basicamente é isso. Doutor Eduardo, por que você vai nos abandonar mais cedo hoje? Eu vou te lançar uma pergunta antes de passar para o doutor Felipe aqui, pode ser? Se eu não souber, eu devolvo para o Felipe aqui. Muito bom. Olha, o Ulisses está perguntando aqui, em relação aos eventos sobre os pagamentos mencionados na nova legislação, elas estariam obrigadas a partir de janeiro de 2026 também? Lembrando que a nota técnica lançada ontem, elas se encontram disponíveis, sendo as mesmas fazendo parte das obrigações acessórias, pelo meu entendimento. Eu li aqui com umas pausas na minha frase, mas acho que deu para entender a pergunta. É, eu não entendi muito qual que é a dúvida. Não, Eu Em entendi sim relação a aos eventos pergunta, não sobre entendi. pagamentos mencionados na nova legislação, elas estariam obrigadas a partir de 2026 também. Eventos sobre os pagamentos mencionados na nova legislação. Quais eventos, Ulisses? Eu acho que essa é a dúvida dos advogados aqui, né? Quais eventos ele se Isso, refere? Eu isso, exatamente. e essa Em nota, tese, assim, o que pagamentos está. antecipados, ele está se referindo aqui. Se você quiser usar o microfone, Ulisses, fica à vontade, hein? Nota de débito, pagamentos antecipados aqui, há as duas informações complementares dele. Eu não vi essa atualização das notas explicativas de ontem, né? Então, assim, de verdade eu não consigo identificar exatamente sobre o que o Ulisses está falando, mas me comprometendo desde já a olhar para isso e responder depois no grupo. Joia, lá no WhatsApp a gente explora o tema, ainda mais se saiu ontem, né? Vamos analisar direitinho, Ulisses, e lhe sim, retornaremos. Muito bem. Doutor Felipe, que bom que opa, você restabeleceu aqui a conexão. Volto pois é. para ti aqui, inclusive, para que você possa compartilhar a Obrigado, apresentação. Por favor, doutor Eduardo, bastante. obrigado, continua com a gente até onde você puder, por favor. Tá, O obrigado. Correio, Silva vai com a gente até o final do Até o dia aqui. Hoje final. vai até meia-noite, então Fomos quase ontem, né? foi. É bem isso. Aproveitando a deixa aí do Dr. Eduardo e do próprio questão do Ulisses, a verdade é que a gente precisa dar uma olhada nessa questão dessa instrução que foi lançada ontem, poder verificar o que realmente está constando nela, mas que sabe-se é o seguinte, que em 2026 não haverá recolhimento do IBS e do CBS, como a gente já até vinha falando. Então, é o seguinte, você vai precisar adequar de forma administrativa suas obrigações acessórias, na verdade. Você vai precisar adequar, exatamente porque vai ser uma fase de testes. Vai rodar os dois sistemas ao mesmo tempo. E aí eu reforço até mesmo uma apresentação que o doutor Eduardo apresentou, sobre a questão de como é que vai funcionar essa implementação da reforma tributária. Lembrando que, nesse período, os dois sistemas estarão correndo de forma paralela. Principalmente o ICMS e o ISS. O ICMS e o ISS, eles serão extintos de forma graduativa.
Isso é, eles vão aos poucos, eles vão começar a diminuir as suas alíquotas em 2026 e vai diminuir até chegar a zero até 2032. Apenas em 2033 que estará realmente efetivamente estabelecido o novo imposto e estará extinto o ICMS e o ISS. Já o IPIS e a COFINS será todo nesse período de 2026. Então, será uma fase de teste. Então, nesse primeiro momento, o que a Receita planeja, o que a Receita pretende é exatamente a adequação do sistema. É o famoso estudar, colocar o sistema para prova, colocar, porque a gente sabe que todo sistema, quando você começa a implementar e começa a fazer trabalhar, ele pode apresentar inconsistências, ele pode apresentar erros. Então, essa fase inicial é exatamente para isso, para poder ajudar na localização desses possíveis erros, para que o próprio contribuinte ganhe experiência em relação a isso. Então, assim, o propósito inicial não é arrecadar, mas sim fazer o sistema rodar. Só que, até mesmo poder fazer com que o sistema, que os contribuintes se adequem e prestem atenção nessa questão, é que estão sendo colocadas essas pequenas sanções, por assim dizer, tá? Mas, em todo caso, eu também me comprometo aqui dar uma olhadinha nessa questão que saiu ontem e trazer de forma mais específica depois no próprio chat. Dando aí continuidade à questão do split payment, eu não sei até que ponto que todo mundo ouviu, mas ele, de fato, ele vai acontecer, vai começar a rodar em 2027. A implementação dele vai acontecer em 2026. Tá? O sistema ainda não está pronto, deve ficar pronto até meados de dezembro, de acordo com a Receita Federal, e deve ser implementado pelos bancos no ano que vem. A Receita Federal já se manifestou no sentido de que não vai aguardar que todos os bancos na sua totalidade, né, implementem um novo sistema, ele vai esperar que os principais sistemas bancários se adequem, os principais, os maiores bancos, que deve acontecer durante o ano de 2026, e o sistema só deve começar a acontecer em 2027. E ele vai funcionar em 3 etapas. E aí são 3 etapas que, na minha opinião, podem parecer meio que superficial de como é que vai funcionar isso, e não tão claro. Por quê? Porque ele vai funcionar em 3 etapas. Na primeira etapa, que é a partir de 2027, ele vai funcionar de forma facultativa e vai funcionar apenas nas operações B2B. Ele não vai funcionar em todas as operações e alguns sistemas também não vão, alguns tipos de operação, como de transporte, alguns tipos de serviço, ainda não vai operar nesse primeiro momento. E vai operar dessa forma facultativa até, até que ocorra o que a Receita considera aí o que esteja mais tranquilo para os contribuintes, que ocorra aí uma certa maturidade da implementação do novo sistema, tá? Então, é isso que eu falo. Como assim maturidade? Como assim implementação? Como é que vai funcionar essas etapas? Isso ainda está um pouco, na minha opinião, meio nebuloso. Mas, contudo, ela alega que, conforme for a maturação da implementação desse novo sistema, ela vendo que já está bem adiantado, vai dar início à fase 2. A fase 2 qual é? É a aplicação de forma obrigatória do speed payment nas operações B2B. Nessa fase ainda não vai entrar as operações com o consumidor final, que é aquelas operações B2C. Essas operações B2C só vão acontecer na terceira etapa, e aí vai começar a acontecer tudo de forma obrigatória. Então, só que, como eu falei, como é que vai funcionar essa checagem de maturação do sistema, essa fase, essa forma de adequação? Isso ainda está extremamente nebuloso, ainda não tem muitas informações de como é que vai ser feita essa análise para a aplicação da obrigatoriedade do sistema. Então, isso pode acontecer de acordo, pelo que a gente entende, de forma rápida, em 6 meses, ou pode acontecer até mesmo demorar um ano aí, ou até mais, para que os sistemas bancários estejam adequados e o contribuinte esteja adequado, até mesmo operacionalmente, com relação ao split payment. Então, reforço, o split payment ele só vai começar a rodar em 2027, e isso aí é uma questão quem vai fazer esse tipo de coleta, de separação, serão as instituições financeiras, tá? Agora, para o último tema, e aí eu peço desculpas ao Reinaldo por causa da questão da internet e a demora. É isso.
que é a questão do julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação à aplicação de multa por erro na entrega das obrigações acessórias. Esse tema começou a ser apreciado pelo STF em 2022, onde, na época, uma empresa de transporte não, uma empresa de combustíveis, de energia, estava transportando combustível por uma outra empresa para efeitos de abastecer a parte de reatores dela, enfim, eu não lembro muito bem o que era, mas ela não, nesse transporte, ela não emitiu nota fiscal, ela fez o recolhimento do ICMS de forma antecipada, através da substituição tributária, só que ela não tinha emitido corretamente a nota fiscal e estava transitando isso até a localização do seu cliente. E isso foi lavrado no auto de infração e foi cobrada aí uma multa gigantesca de cerca de 60% sobre o valor da operação, não foi nem sobre o valor propriamente do tributo a ser recolhido. Isso, na época, gerou um puta debate, tá? A empresa chegou a conseguir uma decisão favorável para reduzir essa multa. Se eu não me engano, se o doutor Eduardo lembrar, me corrija se eu estiver errado, mas chegou até uns 5% sobre o valor da operação. Só que quando chegou no STJ, a coisa fedeu de vez, por assim dizer. O ministro relator, o Gilberto Barroso, ele entendeu que essa multa deveria ser no percentual de até 20% do possível valor do tributo a ser recolhido, tá? Claro, observando aí as questões de agravantes. Esse voto foi seguido pelo ministro Fachin, só que o ministro Dias Toffoli abriu divergência. E no entendimento dele, ele estabeleceu que, na verdade, esse limite deveria ser de 60% sobre o potencial tributo a ser recolhido, podendo chegar a 100% em casos de agravante. Outra coisa que ele estabeleceu foi que, caso não ocorra aí um tributo a ser recolhido, que já esteja tudo zerado, mas que houve esse erro na entrega da declaração, na entrega da obrigação, na emissão da nota fiscal e tudo mais, gerará uma multa de até 20% sobre a operação, o que acaba sendo muito maior. Tem uma diferença entre tributo a ser recolhido e operação como um todo, tá? Então, ele estabeleceu que seria 20% sobre a operação. Ele também estabeleceu que poderia ser aplicada uma multa isolada, tá? Em caso de agravante, onde essa multa gravada, essa multa isolada ficaria entre 0,5% e 1% sobre o tributo, sobre uma base, sobre uma média efetuada nos últimos 12 meses do tributo. Então, para poder realmente efetuar essa questão da observância da entrega das obrigações e do cumprimento dessas obrigações. Esse voto ele foi seguido pelo ministro Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, tá? Com relação a esse voto, o único que abriu ponto de uma certa divergência foi o ministro Cristiano Zanin, onde ele estabeleceu que essa multa deveria ser aplicada apenas se não houvesse emissão de nota fiscal. Isso aí acabaria limitando a abrangência dessa multa, tá? Ele entende que isso aí só deve ser realizado como realmente não for observado essa adequação e não foi emitida essa nota fiscal. Esse voto ele foi seguido pelo ministro Luiz Fux, tá? E está nessa discussão hoje, porque há aí, querendo ou não, três entendimentos estabelecidos: a do relator, a do ministro Dias Toffoli e essa pequena separação do ministro Zanin. Então, assim, o fato é que hoje já se tem um entendimento majoritário, já tem maioria para a aplicação da multa sobre 60%, porque essa questão não foi discutida pelo Zanin, ele apenas está discutindo em quando seria aplicada essa multa. Então, é uma questão que ainda está em discussão, ainda deve ser adequado o voto, poder observar se vai ser pela mero erro da entrega da declaração, ou se não houver realmente a entrega,
tá? Então, isso ainda vai entrar em discussão, mas o fato é que hoje tem maioria para a aplicação dessa multa. Seriam esses, basicamente, de forma síntese, mas mais sucinta e objetiva, sobre os temas que eu busquei trazer. Peço desculpa novamente pelo horário. Teve essa questão, da internet que me deu uma quebrada, mas muito obrigado a todos por ouvir. E estamos aí. Quem precisar de alguma coisa, quem tiver alguma dúvida, é só falar. Foi perfeito, doutor Felipe. A internet, é, ela nos prega essas peças e estamos todos Ah, sujeitos a essa surpresa, né? Não há o que se desculpar. E temas muito bem apresentados, obviamente aqui aberto a, a perguntas, quer seja pelo chat, o microfone, ou depois lá no WhatsApp. Bom, nós fizemos um quiz e temos aqui o resultado desse quiz, não, dessa enquete lá no grupo do WhatsApp. Como tivemos poucas respostas, eu vou apresentar o resultado aqui, mas nós vamos aplicar um quiz rápido aqui para que, de repente, vocês nos ajudem a escolher os temas para 2026, principalmente no começo do ano, para que a gente, obviamente, otimize a nossa vida e o nosso tempo. Para dar aqui um pano de fundo nessa história, eu vou primeiro compartilhar minha tela aqui um instantinho. Os temas são esses que compuseram aí a enquete. Obviamente que eles não esgotam nem um centésimo do universo tributário, mas tentamos aqui olhar sobre os temas que foram debatidos, quer seja em 2025 ou anos mais recentes, e que tiveram alguns desdobramentos posterior à apresentação do tema. Muito bem apontado ontem à noite pelo doutor Felipe aqui, que tem dois temas que ele apresentou recentemente. Mas em observando a possibilidade de que haverão desdobramentos, nós escolhemos esses como prioritários e possivelmente de interesse de vocês. Não sabemos ao certo se é essa a prioridade, se o escalonamento está adequado em termos de urgência. E aqui eu os peço também que observem as datas, não precisam anotar isso, embora tenham lá no enquete que vai ainda ficar aberto no nosso grupo, mas essas datas já foram escolhidas, evitando aí a segunda quinzena do mês, como foi pedido anteriormente. Essas datas são ou as terças ou quintas-feiras, não são nem pré nem pós-feriados. Esses foram os critérios aí que o GPT nos ajudou a escolher essas datas. Muito bem. Dito isso, eu vou pedir ao doutor Eduardo, de repente, fazer um comentário geral, doutor Eduardo, e o enquete aqui está pronto. A hora que você falar para a Aline, põe aí o pessoal responder. Eu não sei se simultâneo, a gente não treinou essa parte, mas ela está pronta aqui para fazer o enquetezinho ao vivo. Doutor Eduardo, pode assumir o comando aí, por favor. Vamos lá, vamos lá. Bom, bom dia a todos. Qual que é a nossa intenção aqui? Até já objeto até de alguns comentários quase que frequentes nas reuniões que nós fazemos, né? Nós sempre temos aqui um ponto de vista de temas que podem ser interessantes para o dia a dia, para orientação e ou até mesmo uma novidade que deve ser uma novidade, uma oportunidade que deve ser verificada e analisada para as empresas, quer seja buscando uma economia tributária, deixando de pagar ou recuperando, né? E quando nós falamos aqui de reforma tributária, vários sinais, várias luzes amarelas se acendem, tanto no sentido de aproveitar as oportunidades ainda existentes, quanto já se antecipar a possíveis oportunidades que virão, especialmente aqui no período de transição, que inicialmente vai até 2032. Mas a bem da verdade é que nós trazemos essas ponderações, mas nós gostaríamos de ser abastecidos por vocês, digo isso aos representantes aqui dos associados, para nós entendermos de fato
se faz sentido, né? E se existem outros temas, certamente existem outros temas muito mais ligados ao dia a dia da operação que vocês gostariam que nós explorássemos, que nós nos debruçássemos em reuniões presenciais, no próprio grupo do WhatsApp, ou até mesmo, que eu havia falado com o Reinaldo já em outras oportunidades, nós analisarmos a possibilidade de marcarmos alguns encontros presenciais, até para melhorar aqui um pouco, melhorar não, né? Ampliar um pouco mais o nosso relacionamento. Então, nessa perspectiva de pontos de interesse, de convergência para todos, nós foram levantados essas propostas de temas para o ano que vem, né, nosso calendário de 2026, abordando tanto o próprio período de transição da reforma tributária, essa última chamada, né, muito em aspas aqui, relacionado às discussões e oportunidades ainda em andamento, ainda possíveis, e outros temas um pouco mais amplos, no sentido de auxiliar as empresas em demandas que possam ser urgentes. Então, me refiro aqui, no caso, às oportunidades de transação tributária, no Estado, especialmente no Estado de São Paulo, na União, a revisitação e atualização de tudo com relação aos processos, aos mandados de segurança, discutindo várias teses que ambos os escritórios ingressaram e como que vai ficar o resultado dessas teses, como especialmente nesse período de transição. Enfim, como vocês podem observar, são diversos os temas que abordam essas duas como posso dizer, esses dois cenários, né? O cenário atual, o cenário em transição, e assim como alguns temas que, ao nosso ver, são temas contemporâneos, né? São temas que estão em voga no momento, temas de ESG, né? No caso aqui, a economia verde dos incentivos fiscais, logística reversa e outros mais, né? Fiquei muito feliz aqui de ver aqui a reunião ampla, né, com muitas pessoas aqui participando, alguns aqui muito ativos, inclusive, né? Então, nós gostaríamos muito mesmo de sermos abastecidos por vocês, no sentido de nós qualificarmos ainda mais a nossa pauta, as nossas reuniões e, especialmente no fim do dia, o apoio efetivo para o dia a dia de cada um de vocês, né? Acho que, Reinaldo, acho que é isso. Só explicando um pouco aqui qual que é a ideia, essa proposta, né? E como o Reinaldo bem disse, não são temas exaurientes e nem é também aqui uma proposta de calendário fixa. Se na hipótese surgir algum outro tema que seja de interesse, alteramos isso ou incluímos em alguma das reuniões, encurtando um pouco mais o espaço. O espaço é nosso, tá? O espaço não é dos escritórios, nem da diretoria. O espaço é de todos nós, porque nós também aprendemos muito, né? Então, essas são as considerações. Acredito que podemos já colocar a tela seguinte, Reinaldo e Eli, salvo, obviamente, né, caso o Felipe, o Eduardo Correia, vocês mesmos queiram fazer algumas considerações, e principalmente para os próprios associados aqui presentes, caso gostariam de trazer alguma consideração para nós, pensando aqui no na nossa entidade já no próximo ano, né? Como havíamos mencionado, né, essa não é uma pauta exauriente, é uma sugestão de calendário. E reforço com todos os demais associados, tragam para a gente demandas, sugestões, problemas, curiosidades. Bom, Reinaldo, acho que, considerando os temas e a proposta do que nós tínhamos para hoje, acredito que atingimos aqui o objetivo. Agradeço aqui a participação, o convite, é uma honra estar com vocês. E, da nossa parte, seguimos aqui à disposição. Perfeito, doutor Eduardo. Muito obrigado. Eu vou passar aqui para o doutor Felipe nos honrar aqui com a mensagem final e agradecer. E da minha parte a todos mais uma vez. Doutor Felipe, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos hoje. Hoje foi realmente casa cheia, como a gente costuma falar, né, Reinaldo?
Foi É uma isso. surpresa para uma última reunião do ano, então foi extremamente excelente. Muito obrigado a todos por participarem, por estarem, separarem um pedaço da sua agenda para estar aqui conosco. Reforço, pode parecer repetitivo, mas eu reforço a necessidade da participação de todos, principalmente na sugestão de temas, trazer questionamentos, indagações, participar mais até mesmo das nossas reuniões, porque isso aí só enriquece o debate, enriquece os posicionamentos e as teses que a gente leva para vocês. Mais uma vez, obrigado a todos. E precisando de qualquer coisa, meu contato está no grupo. Precisando, estamos aí para ajudar o que for preciso. Muito obrigado a todos. É isso então. Encerramos mais uma reunião. Muito obrigado, doutor Felipe, doutor Eduardo, doutores Eduardo aqui com a gente hoje, a dupla. E nos vemos a todos os membros da comissão aqui que participaram hoje. E nos vemos aí no dia 5/12. Um abraço, uma boa continuidade de dia para todos. Até logo, bom dia. Tchau, tchau. Até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente.